Atenção! A nossa próxima atração é uma produção independente. As informações e opiniões nela expressas são de total responsabilidade da produtora. Oi pessoal, antes de mais nada, deixa eu me apresentar e apresentar a galera que fará parte desse vídeo. Meu nome é Eugênio Ramos e esses são os meus colegas Eveline Pereira, Mayra Pereira, Elisângela Lucas e Diego Monte. Somos do 5º semestre do curso de Letras, Língua Portuguesa, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Na videoaula de hoje, trataremos de um assunto que consideramos de total importância para o conhecimento da sociedade em geral. Trata-se das políticas linguísticas voltadas para a comunidade surda. Faremos um panorama geral sobre o surgimento e a evolução da língua de sinais e de como os surdos eram vistos desde a antiguidade até os dias atuais. Além disso, abordaremos um tema sobre a língua brasileira de sinais e a criação de leis e decretos voltados para o ensino e a educação da comunidade surda aqui no Brasil. Então você não pode perder. Fique com a gente até o final. Vamos lá? Antes de falarmos sobre políticas linguísticas voltadas para as comunidades surdas, você saberia conceituar políticas linguísticas? Bom, as políticas linguísticas, ou PL, nasceu como área de estudo na década de 1960 e preocupa-se com a relação entre o poder e a língua, ou mais propriamente, com as grandes decisões políticas sobre línguas e seus usos na sociedade. A política linguística está na base da ação dos Estados a respeito das línguas, já que a presença e os usos das línguas em cada situação é uma questão política constantemente permeada de conflitos e negociações. Ao conceito de políticas linguísticas, também trazemos o conceito de planejamento linguístico, que, segundo Calvé, é a área da política linguística preocupada com as intervenções sobre as línguas, sobretudo a promoção das línguas, isto é, a criação de programas de revitalização, de manutenção, de reescrituração, de criação de escolas bilíngues e de legislação específica para questões das línguas. O planejamento linguístico também preocupa-se com a questão dos direitos linguísticos e do patrimônio linguístico. É também conhecido como planificação linguística e é a implementação das políticas linguísticas. Uma ação que é feita por vários agentes sociais e agentes da sociedade civil preocupados com a existência, a conservação e a não morte das línguas não oficiais, das línguas que não estão sendo consideradas pelo poder de um Estado central. Na época da Idade Antiga, tanto em Roma quanto na Grécia, os surdos eram considerados pessoas castigadas ou enfeitiçadas. Por conta disso, eram abandonados, escravizados ou até mesmo condenados à morte. No entanto, no Egito e na Pérsia, eram considerados privilegiados, escolhidos pelos deuses para se comunicar com eles em segredo. Os surdos eram adorados, no entanto, tinham uma vida inativa e não eram educados. Já na época 470 a.C., o filósofo Heródoto classificava os surdos como seres castigados pelos deuses. E na Idade Média, os surdos eram considerados seres estranhos e, por serem capazes de confessar seus pecados, eram proibidos de comungar ou casar e, como punição, eram jogados na fogueira. E haviam leis que proibiam os surdos de receberem herança e ter qualquer direito como cidadão. Foi somente em 700 d.C. que John de Verley ensinou um surdo a falar pela primeira vez e foi considerado o primeiro educador de surdos.
Bom, pessoal, para refletirmos sobre as fundamentações da educação de surdos atual, não há nada melhor do que fazer um breve passeio pelas raízes da história dos surdos. Conhecer a história dos surdos não nos proporciona apenas a ocasião para adquirirmos conhecimentos, mas também para refletirmos e questionarmos diversos acontecimentos relacionados com a educação em várias épocas. Então vamos lá. Na Idade Moderna, Girolamo Cardano era médico e filósofo que reconhecia a habilidade do surdo para a razão, afirmava que a surdez e mudez não é impedimento para desenvolver a aprendizagem e um meio melhor dos surdos de aprender através da escrita, e que era um crime não instruir um surdo mudo. Ele utilizava a língua de sinais e escrita com os surdos. Também o monge Benedito Pedro Ponce de León, 1510-1584, na Espanha, ele estabeleceu a primeira escola dos surdos em um monastério. Em 1644, John Boole acreditava que a língua de sinais era universal e seus elementos constituídos e icônicos. Em 1741, Jacob Rodrigues Pereira foi provavelmente o primeiro professor de surdos na França. Oralizou a sua irmã surda e utilizou o ensino de fala e de exercícios auditivos com os surdos. Também na Idade Contemporânea, até os dias atuais, em 1857, mais precisamente, foi fundada a primeira escola para os surdos no Rio de Janeiro, Brasil. O Império Instituto dos Surdos Mudos, hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, criada pela Lei nº 939, no dia 26 de setembro. Foi nesta escola que surgiu a mistura da língua de sinais francesa com os sistemas já usados pelos surdos de várias regiões do Brasil, conhecido como as Libras, Língua Brasileira de Sinais. Dezembro do mesmo ano, o Eduardo Wett apresentou ao grupo de pessoas na presença do imperador Dom Pedro II os resultados do seu trabalho, causando boa impressão. Ainda na Idade Contemporânea, em 1864, foi fundada a primeira Universidade Nacional para os Surdos, Universidade Gallaudet, em Washington, Estados Unidos. Um sonho de Thomas Hopkins Gallaudet, realizado pelo filho do mesmo, Edward Miller Gallaudet, 1837-1917. A história da língua de sinais se mistura com a história dos surdos no Brasil, porque até o século XV os surdos eram conhecidos como pessoas ineducáveis. A partir do século XVI, essa história foi mudando devido às mudanças e movimentos que ocorreram durante esse período. Em 1857, o francês Edouard Wett, conhecido por participar das lutas pela educação de surdos, recebeu o convite de Dom Pedro II para fundar a primeira escola para surdos no país, a conhecida Imperial Instituto de Surdos Mudos, o que hoje é conhecida por Instituto Nacional de Educação para Surdos, a INES. A língua de sinais brasileira nasceu da miscigenação da língua de sinais francesa com a língua de sinais brasileira, a antiga, que era formada por gestos. Em 1880, em uma conferência em Milão, foi proibido o uso da língua de sinais no mundo, porque acreditava-se que a oralidade era a melhor forma de comunicação entre os surdos, o que só ocasionou no atraso da difusão da língua. Com o decorrer do tempo, através de vários movimentos e pesquisas, foi legitimada como língua a comunicação gestual entre os surdos. Apenas no fim do século XX, os movimentos se intensificaram, querendo a oficialização da língua. Em 1993, o projeto de lei entrou na batalha para a regulamentação da Libras no país. A partir do século XXI, a língua de sinais brasileira começou a avançar. Em 2002, a língua de sinais
foi oficialmente reconhecida e aceita como segunda língua oficial brasileira pela Lei 10.433, de 24 de abril de 2002, que foi a principal e maior política linguística voltada para a língua de sinais brasileira. Em 2004, foi criada a lei que determina o uso de recursos visuais e legendas nas propagandas do governo. Em 2005, através do Decreto 5.626, a língua de sinais brasileira foi regulamentada como disciplina curricular. Em 2007, a estrutura de língua foi aplicada a Libras, porque ela é uma língua natural e que possui suas complexidades. Em 2008, foi instituído o Dia Nacional do Surdo, que é dia 26 de setembro. Em 2010, foi regulamentada a profissão de tradutor e intérprete de Libras, através da Lei 12.319, de 1º de setembro de 2010. Em 2015, foi a publicação da Lei Brasileira de Inclusão, que trata da acessibilidade em outras áreas, como educação, saúde e demais. Em 2016, a Anatel publica a resolução com as regras para o atendimento das pessoas com deficiência por parte das empresas de telecomunicações. Línguas brasileiras de sinais e sua importância para a comunicação do aluno surdo. Segundo Marques, durante a década de 60, estudos e pesquisas fizeram com que houvesse uma mudança significativa na educação do surdo. Mas, em contrapartida, professores envolvidos com a educação especial nesta época, que tinham em sua concepção o oralismo e que a sala desenvolvia como proposta na tentativa de comunicação e socialização desse aluno surdo, tinha resultados que não eram satisfatórios, pois não tinha o nível suficiente e o aluno não tinha nenhuma habilidade na leitura e nem na escrita. Com os estudos realizados com a língua de sinais brasileira, notou-se que a língua continha em sua estrutura linguística gramática e teria as mesmas funções de uma língua oralizada e possibilidade de expressões e interpretações na sua abstração. Com as pesquisas realizadas, percebeu-se que a Libras não prejudicava na educação do aluno surdo, mas, ao contrário, ajudava no desenvolvimento do aluno em sala de aula. Atualmente, a língua de sinais brasileira é considerada a primeira língua do surdo. Ela é adquirida de forma espontânea, sem que haja treinamento. A educação do aluno surdo, na década de 60, sempre defendeu o reconhecimento da língua brasileira de sinais e sua aquisição pelas instituições de ensino, que incluía o aluno surdo e a consciência por parte dos docentes, pois os resultados com o método oralista não eram positivos. Por isso, a escola deve estar preparada para receber esse aluno com esta deficiência. Deve se reorganizar para perceber essa especificidade, pois o foco da inclusão deve ser o ensino de qualidade a todos. Respeitar a língua de sinais brasileira para surdos, no caso do Brasil, é o primeiro passo para que haja sua real integração à sociedade. A escola deve respeitar as diferenças e oferecer ao aluno autonomia dentro da sala de aula, pois depois de muitos estudos e pesquisas realizados por profissionais dedicados, que seguiram outros rumos impostos por uma sociedade oralista, a língua brasileira de sinais deixa de ser vista como mímica e, finalmente, a partir de 1960, ela passa a ser reconhecida cientificamente como língua natural do surdo de modalidade gestual. A educação da língua de sinais possibilita a aprendizagem e não a dificuldade do aluno surdo. No Brasil, a educação hoje defendida para os alunos surdos é a educação bilíngue, em que a Libras aparece como primeira língua e o português como a segunda.
O objetivo do atendimento ao aluno surdo é proposto por um currículo diferenciado, que possa atender às necessidades específicas desse grupo de alunos, sem perder a sintonia com a proposta das diretrizes curriculares da educação geral. Nos últimos anos, com as mudanças na sociedade e as mudanças na própria legislação, permitiu-se criar a oportunidade da inclusão de pessoas com esse tipo de necessidade. No caso do surdo, o reconhecimento da Libras como língua de sinais oficial brasileira e o advento do interlocutor em sala permitiu a esse grupo, que chega a 9,7 milhões de brasileiros, segundo o IBGE 2010, a inclusão em salas de aula e condições de aprendizagem semelhante às das pessoas ouvintes. Para que a inclusão de fato aconteça, é necessário uma total movimentação social por um único objetivo: a mudança. Podemos chegar à conclusão de que houve mudanças positivas a respeito da inclusão de surdos na sociedade, mas existem ainda grandes desafios a serem enfrentados. Um deles é criar uma proposta educacional bilíngue, que atinja toda a população por conta da dificuldade na preparação e qualificação dos profissionais envolvidos. E maiores ainda é a dificuldade de preparar as pessoas que não estão ligadas à educação para essa nova proposta prevista em lei. A língua portuguesa é um instrumento linguístico que não se apresenta como recurso que vem facilitar o intercâmbio com o mundo, mas um obstáculo que precisa transpor com grande dificuldade. Por outro lado, a Libras não é um código universal que possibilita a tradução, mas sim a interpretação, quando se procura estabelecer uma correspondência entre as duas línguas. Nesta perspectiva, as escolas devem ser reestruturadas para que os professores tenham condições de se capacitarem para atender todos os alunos de modo igualitário. Neste sentido, os professores devem estar abertos a compreender as diferenças educacionais dos alunos surdos e ouvintes, para que possam auxiliá-los através do desenvolvimento de estratégias pedagógicas que atendam essas diferenças. Desafios para a formação educacional dos surdos. Esse foi o tema da redação do Enem 2017. A repercussão trouxe à tona uma questão da sociedade brasileira, que é a negligência com essa parte da população, a comunidade surda. O Brasil tem cerca de 9,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva, segundo o IBGE de 2010. Mas dentro desse universo há uma grande diversidade. Há surdos que se comunicam através das libras, há outros que nasceram surdos e aprenderam a oralizar, há também aqueles que são bilíngues e aqueles que perderam a audição, mas já sabiam falar português. É comum ouvir a expressão surdo-mudo, mas a figura do surdo-mudo não existe, porque os surdos, sejam eles oralizados ou sinalizantes, têm a capacidade de comunicação, assim como qualquer pessoa, e dessa forma não podem ser considerados mudos. Em geral, pessoas que conseguem ouvir pouco ou perderam a audição depois de aprenderem a língua portuguesa se acomodam melhor em escolas regulares de ensino. Claro, vão precisar de auxílio da tecnologia, como aparelhos auditivos, implantes cocleares e até mesmo radiotransmissores para os professores. O professor pode simplesmente ter uma atenção especial, falando de forma devagar, para que os surdos oralizantes desenvolvam a leitura labial. Um processo que, segundo os próprios educadores, é complexo e exige muito dos alunos. Ser surdo de nascença e se oralizar ou aprender a Libras vai depender de cada indivíduo. Vai depender também dos acessos e das oportunidades que cada pessoa terá. A língua brasileira de sinais é uma língua própria, é uma língua oficial do Brasil.
e, portanto, não pode ser considerada como mera sinalização. Essa língua possui variação de estado para estado. O surdo que se alfabetizou em Libras tem uma cultura própria. É comum que pessoas chamadas de surdos sinalizantes aprendam a língua portuguesa como segunda língua em escolas bilíngues. Esse grupo, segundo estimativas, somam cerca de 700 mil pessoas. Vai demandar uma educação especializada com professores treinados em Libras que não façam apenas tradução. Por isso, a importância da videoprova realizada pela primeira vez no Brasil no Exame Nacional do Ensino Médio, utilizada por 1.635 candidatos com surdez ou deficiência auditiva. A tecnologia pode ajudar a retomar a capacidade auditiva dessas pessoas, mas muitas delas defendem que continuam surdas porque essa é uma condição natural delas. O primeiro passo não é procurar a arte da inclusão perfeita. O primeiro passo é procurar as atitudes, junto com os alunos e com as famílias, que possam trazer as crianças para serem incluídas dentro da sala de aula. São várias as vertentes que podem ser usadas, mas que a base de tudo é a atitude de querer incluir, de querer que o aluno faça parte da turma, e isso é o mais difícil. Notas e considerações finais. A oficialização da Libras gerou reconhecimento de que esta é uma língua e não uma linguagem, gerando também o reconhecimento de direitos linguísticos da comunidade surda, bem como a certeza de que os surdos possuem uma cultura própria, a qual deve ter espaço na sociedade, quebrando-se o tabu da deficiência e ocupando seu lugar no contexto bilíngue brasileiro. 2017 foi um ano de comemorações para a comunidade surda, por diversos motivos. Comemora-se 15 anos da oficialização da Libras como segunda língua oficial do país, 12 anos da regulamentação da Libras como disciplina curricular, 9 anos da implementação do Dia Nacional do Surdo, 7 anos da regulamentação do intérprete e do tradutor de Libras como profissional. E este foi o primeiro ano em que os candidatos do Enem com surdez ou deficiência auditiva puderam fazer a prova através de vídeo e presença de um tradutor. Tudo isso foi um avanço, mas ainda caminhamos a passos lentos e esperamos que em breve haja uma total atenção a essas políticas linguísticas para esta comunidade.